Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leão Sorácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar a respeito da semelhança de triângulos. Vamos estudar os casos em que ocorrem semelhança de triângulo. Vem comigo. Bem, pessoal, nessa aula de hoje, o que nós vamos discutir, é alguns casos, 3 casos em que acontecem semelhanças de triângulos, Nós sabemos que para dois triângulos serem semelhantes, é preciso que algumas situações sejam satisfeitas, Sabemos que os ângulos correspondentes precisam ter a mesma medida, serem congruentes, e que os lados correspondentes, devem ser proporcionais, ou seja, quando eu faço a divisão de um lado por um lado homólogo, isso tem que dar um valor constante, qualquer dos lados que eu escolha dos dois triângulos, Nós vamos ver hoje 3 casos, em que nós temos situações que são minimamente suficientes para que os triângulos sejam semelhantes. Então não vamos precisar observar todo aquele corpo de situações, que a gente discutiu no vídeo anterior. O que nós vamos precisar observar é só alguns aspectos que vão ser suficientes para conseguirmos garantir que aqueles dois triângulos eles são semelhantes, tá certo? Então vamos aqui estudar hoje 3 casos em que nós temos garantia de que em cada um desses casos, com essas mínimas condições, os triângulos serão semelhantes, sem precisar verificar as outras coisas, tá certo? Bem, pessoal, então observem o nosso quadro. Existem condições mínimas que, sendo satisfeitas, para dois triângulos serão suficientes para garantir que eles são semelhantes. Nós temos 3 casos, O primeiro deles é o chamado caso ângulo-ângulo. Temos o segundo caso, que é lado-ângulo-lado. E finalmente o caso lado-lado-lado, que é o terceiro caso. Então vamos discutir detalhadamente cada um desses casos para ver do que se trata, tá certo? Então o nosso primeiro caso é esse aqui, pessoal. O nosso primeiro caso é esse aqui. É o caso 1, que é o caso chamado ângulo-ângulo, E nesse caso nós temos o seguinte: se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. Ou seja, quando eu tiver dois triângulos e eu souber que esses dois triângulos possuem dois ângulos que são congruentes, eu já consigo garantir que esses triângulos são semelhantes, tá certo? Sem precisar verificar mais nada. Então nós temos aqui ilustrado na nossa imagem esses dois ângulos, o ângulo A e o ângulo A'. Sabemos que eles possuem a mesma medida. E sabemos que o ângulo B e o ângulo B', os ângulos B e B', eles possuem também a mesma medida. Portanto, nós sabemos, que os triângulos ABC e o triângulo A'B', C' são triângulos semelhantes, tá certo? Pelo fato de dois ângulos deles possuírem a mesma medida. Então vamos observar essa situação aqui, pessoal. Nós temos aqui dois triângulos, um triângulo com ângulo 60 e 80 e o outro com 80 e 40. Sabemos que da soma dos ângulos internos de um triângulo, a medida desse outro ângulo aqui só pode ser 40 graus, porque quando eu somar 60 com 80, isso vai dar 140. Para dar 180, falta 40, então esse ângulo aqui só pode medir 40, E sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180. Então temos também aqui no outro triângulo menor 80 e 40, portanto esse ângulo aqui ele vai medir 60, pessoal. 80 mais 40 dá 120, para 180 falta 60. Então nós temos que esses dois ângulos aqui eles medem o seguinte, 40 e 60. Então nós temos nesses dois triângulos aqui que esses dois ângulos aqui medem 80 e esses dois ângulos aqui medem 40. Então nós temos ângulos homólogos ali tendo o mesmo valor de medida, sendo congruentes, portanto esses triângulos, pelo caso ângulo-ângulo, são triângulos semelhantes, pessoal, tá certo? Segundo caso é o caso lado-ângulo-lado. Neste caso aqui, nós temos que se dois triângulos possuem dois lados correspondentes ordenadamente proporcionais e os ângulos compreendidos entre esses lados são congruentes, então os triângulos eles são semelhantes, tá certo? Então observem a nossa imagem aqui, nós temos os lados AB e A'B' e também os lados BC e B'C' sendo lados congruentes, ou seja, se eu dividir o AB pelo A'B', isso vai dar igual ao dividir o BC pelo B'C'. São lados, portanto, que são proporcionais. E nós temos que entre esses dois lados nós temos dois ângulos, um em cada triângulo, com a mesma medida. O ângulo B tendo a mesma medida do ângulo B'. Então nós temos que essas condições aqui,
vão ser suficientes para garantirmos que esses dois triângulos são semelhantes, que os triângulos ABC e a linha B', C' são triângulos semelhantes. Então toda vez que observarmos triângulos que tiverem lados que sejam proporcionais e que entre esses lados nós tivermos ângulos que sejam congruentes, nós teremos o caso lado, ângulo, lado, e portanto conseguimos garantir que os triângulos eles são semelhantes, tá certo? Então nós temos essa situação aqui, nós temos um triângulo maior medindo com lados 8 e 12 e o ângulo central e o ângulo ali entre os lados medindo 70 graus. E nós temos um triângulo menor aqui de lados 6 e 9 e o ângulo do meio ali entre eles, entre os lados, medindo 70 também. Então observe que se eu fizer a razão de 8 por 6, 8 para 6, isso vai dar a mesma coisa que 12 para 9. Vamos observar aqui. Se eu dividir 8 por 6, isso é realmente igual a 12 sobre 9. Observe que se simplificarmos a fração 8/6, né, dividindo por 2 em cima e embaixo, isso vai resultar em 4/3. E se simplificarmos a fração 12 sobre 9, dividindo em cima e embaixo por 3, nós vamos obter o valor, a fração 4/3. Portanto, essas duas frações, elas são de fato frações equivalentes. Então isso aqui é verdadeiro. Nós temos que 8 está para 6, assim como 12 está para 9, isso realmente vale. E nós temos, portanto, que os lados desses dois triângulos são lados proporcionais, com um ângulo central medindo 70 em cada um deles, ou seja, esses triângulos são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado, tá certo? E temos o último caso aqui, pessoal, que é o caso lado, 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 é o terceiro caso, né? Nesse caso aqui nós temos que se dois triângulos têm os lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Ou seja, se eu dividir o lado AB pelo lado A', B', isso dá igual ao lado AC pelo lado A', C', isso dá igual ao lado BC pelo lado B', C', significa que esses dois triângulos eles são semelhantes, que os triângulos ABC e A', B', C' são de fato triângulos semelhantes, pessoal, tá certo? Então observem essa situação aqui em que nós temos um triângulo maior e um triângulo menor, né? Observem que se eu fizer a razão aqui de 6 por 3, né? Ou de 3 por 6, de 4 por 8 e de 5 por 10, eu vou obter a mesma fração, 3 por 6. Se eu simplificar, isso vai dar meio, 4 por 8 também dá meio, 5 por 10 também dá meio, da fração meio. Todas elas são equivalentes à fração meio, portanto, essas frações são equivalentes, 3/6, 4/8 e 5/10 são de fato frações equivalentes, ou seja, eu estou dividindo lados do triângulo menor pelo homólogo do triângulo maior, isso está resultando em um valor constante, né? Ou seja, eu estou obtendo lados proporcionais, o que significa, pelo terceiro caso, como isso ocorre com os três lados, significa que esses triângulos de fato eles são semelhantes, tá certo? Porque nos três lados isso funciona. E esse caso lado, lado, lado garante justamente isso aí, tá certo, pessoal? Bem, pessoal, e com essa última situação aqui eu encerro esse nosso encontro. Desejo um grande abraço a todos vocês e até a próxima.